No mesmo instante em que o irmão que presidia o culto anunciou o hino final, o jovem João Carlos, de 22 anos, que há semanas lutava contra uma blastomicose pulmonar em estágio avançado, sentiu algo estranho no peito. Não era dor, não era falta de ar. Era uma sensação de alívio tão profunda que lhe trouxe lágrimas aos olhos. Ele tentou conter a emoção, mas as mãos tremiam enquanto segurava o inário. O médico havia dito que seus pulmões estavam tão comprometidos que qualquer esforço, até mesmo cantar, poderia agravar seu estado. Mas ali, entre os irmãos, ele não só cantou como sentiu o ar enchendo seus pulmões de uma maneira que não experimentava há meses. Ao terminar o culto, ele se aproximou do irmão que havia feito a oração pelos enfermos, e com voz ainda frágil, mas firme disse: "Irmão, eu não sei como explicar, mas enquanto o Senhor orava, eu senti como se uma mão invisível tivesse tirado um peso do meu peito. Eu respiro sem dor." O irmão, que já havia visto muitos milagres na obra do Senhor, não se surpreendeu, mas sua fé se fortaleceu ainda mais. "Glória a Deus, meu irmão! Isso é a mão do Senhor operando. Vamos dar graças a Ele por esta misericórdia." E ali mesmo, ainda no salão, joelhos se dobraram em agradecimento. Não foram poucas as lágrimas derramadas naquele momento, pois muitos conheciam a gravidade do caso de João Carlos. Alguns irmãos que haviam visitado sua casa e visto sua dificuldade para até mesmo se levantar da cama, agora testificavam: "Isso não é coisa de homem, é coisa de Deus." Nos dias seguintes, João Carlos voltou ao médico para os exames de rotina. O pneumologista que já o acompanhava havia meses, ficou atônito ao ver os resultados. "Isso não faz sentido. A inflamação diminuiu drasticamente, as lesões estão regredindo de forma inexplicável. Em medicina, a gente não vê isso sem tratamento agressivo." João Carlos, então, com a simplicidade de quem sabe em quem confia, respondeu: "Doutor, eu só tenho uma explicação. Deus me curou no culto." O médico, embora não fosse crente, balançou a cabeça, impressionado. "Bem, continue fazendo o que estiver fazendo porque está dando certo." Mas João Carlos sabia que não era algo que ele fazia, era o poder de Deus se manifestando em sua vida. A notícia do milagre se espalhou entre os irmãos, e muitos que antes duvidavam da eficácia da oração agora buscavam com mais fervor a presença do Senhor. Em uma reunião de oração na casa de um irmão, uma irmã levantou a voz em testemunho: "Eu vi João Carlos há 3 semanas, e ele mal conseguia falar sem tossir sangue. Hoje, ele está aqui de pé, louvando a Deus sem nenhuma dificuldade. Se isso não é um milagre, o que é?" Outra irmã, que havia intercedido por ele em segredo, chorou ao ouvir aquelas palavras: "Eu orei tanto por ele, e Deus ouviu." Ele sempre ouve. A fé daqueles que estavam presentes foi avivada, e muitos se arrependeram de suas dúvidas, clamando por perdão e pedindo que o Senhor também operasse em suas vidas. João Carlos, por sua vez, não se contentou em apenas receber a bênção. Ele sentiu no coração um chamado para testemunhar do poder de Deus a todos que cruzassem seu caminho. No trabalho, onde muitos colegas sabiam de sua doença, ele começou a compartilhar com humildade o que o Senhor havia feito. "Eu não tenho vergonha de dizer: Jesus me curou. Não foi remédio, não foi sorte, foi a mão de Deus." Alguns zombaram, outros ficaram curiosos, e uns poucos, tocados pelo Espírito, começaram a perguntar como poderiam também conhecer aquele Deus que opera milagres. João Carlos, então, os convidava para os cultos, dizendo: "Venham e vejam. Deus não faz acepção de pessoas. Se Ele fez por mim, pode fazer por vocês também." Mas nem tudo foi fácil. Satã, incomodado com aquele testemunho, tentou semear dúvidas. Em uma noite, enquanto João Carlos orava, veio-lhe à mente a pergunta: "E se os exames piorarem de novo? E se isso tudo for temporário?" Ele sentiu um frio na espinha, mas imediatamente se ajoelhou e clamou: "Senhor, o Senhor sabe que minha fé é pequena, mas eu creio em Ti. Não me deixes duvidar. Fortalece-me." E o Espírito Santo, fiel como sempre, lhe trouxe à memória as palavras do Senhor Jesus: "Não temas, crê somente." Aquela paz voltou a inundar seu coração, e ele soube que, independente dos exames, sua cura já estava consumada no céu. Dias depois, em um culto de ação de graças, João Carlos subiu ao púlpito pela primeira vez para dar seu testemunho. Com a Bíblia aberta em Marcos 5, onde Jesus diz à mulher do fluxo de sangue: "A tua fé te salvou", ele falou com lágrimas: "Irmãos, eu não tinha mérito nenhum. Eu era um pecador, um homem fraco, mas Deus, em sua misericórdia, olhou para mim. Não foi por minha justiça, mas por sua graça. Se hoje eu respiro, é porque Ele quis. Se hoje eu estou aqui, é porque Ele me sustentou." Muitos corações foram quebrantados naquela noite. Um irmão que há anos lutava contra um vício se levantou chorando e disse: "Se Deus curou João Carlos, Ele pode me libertar também."
E ali mesmo, em meio às lágrimas e clamores, o poder de Deus se manifestou, trazendo livramento e restauração. A família de João Carlos, que antes vivia em constante angústia, agora via a mão de Deus de maneira tão clara que não havia mais espaço para medo. Sua mãe, que havia passado noites em claro orando por ele, agora testificava: eu via meu filho definhando, e meu coração se partia. Mas Deus não só o curou, ele nos deu uma família unida na fé. Antes, nós orávamos com desesperação. Hoje, oramos com gratidão. Seu pai, um homem de poucas palavras, mas de profunda fé, acrescentou: Deus não só deu saúde ao meu filho. Ele nos ensinou que mesmo no vale da sombra da morte, ele está conosco. Os médicos, mesmo sem entender, continuaram acompanhando o caso. A cada consulta, os exames mostravam melhora progressiva, até que finalmente João Carlos recebeu alta médica. Seu caso vai ser estudado, porque não há explicação científica para essa recuperação, disse o pneumologista. João Carlos sorriu e respondeu: doutor, a explicação está em Jeremias 32, 27. Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso haverá algo demasiado difícil para mim? O médico ficou em silêncio, refletindo sobre aquelas palavras. Mas a maior prova do milagre não estava nos exames, e sim na vida transformada de João Carlos. Antes ele era um jovem ansioso, cheio de medos. Agora, mesmo diante das dificuldades cotidianas, havia uma paz que só vem de Deus. Ele passou a participar mais ativamente dos cultos, ajudando nos trabalhos da igreja, visitando enfermos e levando a palavra de consolo. Se Deus me deu uma segunda chance, eu não posso desperdiçá-la, dizia ele. Sua vida se tornou um testemunho vivo de que Deus não apenas cura o corpo, mas também renova a alma. Em uma das visitas que fez a um irmão acamado, João Carlos orou com tanta fé que o homem, que há anos não conseguia se levantar, sentiu forças nas pernas e, com ajuda, deu seus primeiros passos. Glória a Deus! Exclamaram os presentes. O mesmo Deus que curou João Carlos está curando agora. A notícia se espalhou, e mais pessoas começaram a buscar a Deus com sinceridade. O avivamento na congregação foi tão grande que muitos que haviam se afastado voltaram, e novos corações se renderam ao Senhor. João Carlos, porém, nunca esqueceu a lição que aprendeu na enfermidade, a dependência total de Deus. Antes eu achava que podia viver sem oração. Hoje sei que cada respiração é um dom dele. Se ele tirasse seu espírito de mim, eu não teria vida. Essa consciência o levou a uma vida de constante gratidão. Todas as manhãs, antes de sair para o trabalho, ele se ajoelhava e agradecia: Senhor, obrigado por mais um dia. Obrigado por me dar forças. Usa-me para a tua glória. E Deus fiel continuava a operar através dele. Certa vez, em um culto de domingo, enquanto o coro cantava Grande é o Senhor e digno de ser louvado, João Carlos sentiu uma unção tão forte que não conseguiu conter as lágrimas. Ele se lembrou dos dias em que, deitado na cama, mal conseguia murmurar uma oração. Agora estava ali de pé, louvando com todo o seu ser. Senhor, eu não merecia nada disso, pensou. E o Espírito lhe respondeu no coração: não é por merecimento, é por amor. Aquela verdade o encheu de tal maneira que, ao final do culto, ele não conseguiu sair do salão. Ficou ali ajoelhado, chorando de gratidão, enquanto irmãos o rodeavam em oração. Sua história também serviu para fortalecer a fé dos mais jovens na congregação. Muitos deles, que antes viviam distraídos com as coisas do mundo, agora viam em João Carlos um exemplo de que Deus é real e age no dia a dia. Se Deus fez isso com ele, por que não pode fazer comigo? Pensavam. E assim, muitos se entregaram de verdade ao Senhor, deixando para trás os caminhos do pecado e buscando uma vida de santidade. João Carlos, no entanto, sempre advertia: não busquem milagres, busquem a Jesus. O milagre é só uma prova do seu amor, mas a salvação é o maior domingo. E ele vivia isso. Não se gloriava na cura, mas no Salvador. Não falava mais da doença, mas da graça. Não se vangloriava da saúde recuperada, mas da cruz que o havia redimido. Anos depois, quando já era um irmão maduro na fé, João Carlos foi chamado para servir como diácono. Na sua ordenação, o irmão que presidia lembrou daquele dia em que ele, quase sem forças, havia recebido a cura divina. Deus não só salvou sua vida, irmão João Carlos. Ele o preparou para salvar outras vidas, disse. E assim foi. Sua casa se tornou um lugar de oração, onde muitos encontraram consolo e direção. Sua vida, um testemunho de que mesmo nas piores tempestades, Deus está no controle. Até hoje, quando alguém pergunta como ele foi curado, João Carlos responde com a mesma simplicidade de antes: foi Deus. Só ele. Eu não tinha outro lugar para onde ir, e ele não me desamparou.
E então, com os olhos brilhando, acrescenta: se você também está passando por uma prova, não desanime. Deus ouve a oração. Ele é fiel. Confie nele. E assim, a história de um jovem que deveria ter morrido se tornou um canto de esperança para todos que creem no poder do Deus vivo. A vida de João Carlos depois da cura não foi um caminho de rosas, como alguns poderiam imaginar. Não, irmão. As provas não acabaram ali, mas agora ele tinha uma certeza que ninguém poderia tirar: Deus estava com ele. E essa certeza fazia toda a diferença. Porque a fé não é a ausência de lutas, mas a presença de Deus nelas. Nos primeiros meses após a cura, ele ainda sentia um cansaço no peito, uma lembrança daqueles dias sombrios no hospital. Às vezes, ao respirar fundo, uma pontada vinha como um eco da doença. Mas João Carlos não se queixava. Em vez disso, ele orava: Senhor, se ainda há algo em meu corpo que não está perfeito, eu te peço, completa a tua obra. Mas mesmo que esta fraqueza permaneça, ela me lembra que a minha força está em ti. E assim até aquele resquício de dor se foi, não de uma vez, mas aos poucos, como se Deus estivesse ensinando ao irmão que a paciência também é parte do milagre. Sua mãe, Irmã Maria, contava que certas noites o ouvia chorar no quarto. Não eram lágrimas de dor física, mas de gratidão. Ele se ajoelhava ao lado da cama e com a voz embargada, agradecia: Pai Celestial, eu não merecia tua misericórdia. Eu era um pecador, um rebelde, e tu me tiraste da morte. Não só da morte do corpo, mas da morte eterna. Perdoa-me por cada vez que duvidei e por cada murmuração. Eu te amo, meu Deus. E ali, na quietude da madrugada, o Espírito Santo o consolava, enxugando suas lágrimas e enchendo seu coração de uma paz que o mundo não pode dar. Um dia, um irmão da congregação, desanimado por uma enfermidade crônica, lhe perguntou: Irmão João Carlos, como o senhor consegue ter tanta fé? Eu oro, jejuo, mas parece que Deus não me ouve. João Carlos não respondeu logo. Primeiro colocou a mão no ombro daquele irmão e orou com ele, em voz baixa, como quem fala com um amigo: Senhor Jesus, tu conheces o coração do teu servo. Dá-lhe forças para confiar em ti mesmo quando não vemos a resposta. Amém. Depois, com a voz firme mas cheia de compaixão, disse: Irmão, a fé não é a certeza de que Deus vai fazer como nós queremos, mas a certeza de que Ele faz o que é melhor. Eu também já clamei no desespero. Mas Deus não nos prometeu um caminho sem espinhos. Ele prometeu estar conosco no caminho. E isso basta. E foi assim que João Carlos aprendeu a ministrar não só com palavras, mas com a própria vida. Ele não pregava teorias, ele compartilhava o que havia vivido. Quando visitava os enfermos no hospital, não chegava com discursos bonitos, mas com um abraço apertado e a pergunta sincera: como está o seu coração hoje? Porque ele sabia que muitas vezes a dor maior não estava no corpo, mas na alma. E ali, ao lado da cama do doente, ele orava com lágrimas, lembrando a cada um que Deus não esquece dos seus. Certa vez, uma irmã da congregação, Irmã Ana, perdeu o marido em um acidente. Ela ficou tão abalada que parou de ir aos cultos. João Carlos não a julgou. Em vez disso, foi até sua casa, sentou-se ao seu lado e, em silêncio, segurou sua mão. Quando ela finalmente falou entre soluços: Irmão, por que Deus permitiu isso? Ele não deu uma resposta pronta. Choro junto com ela e depois de um tempo, leu Salmos 34, 18, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Não disse que entendia, porque ninguém entende completamente o sofrimento alheio. Mas garantiu: Deus não nos abandona na dor. Ele entra nela conosco. E foi nesse ministério de presença, de oração sincera e de palavras cheias do Espírito, que João Carlos viu muitos corações se renderem a Cristo. Não por causa dele, mas porque ele apontava sempre para Jesus. Quando um jovem da congregação viciado em drogas lhe pediu ajuda, João Carlos não o levou a um centro de reabilitação primeiro. Levou-o ao altar de oração. E ali, ajoelhados, clamaram juntos: Senhor, este irmão não aguenta mais. Ele quer ser livre. Liberta-o, Jesus. O jovem chorava, tremia, mas sentia uma paz invadir sua alma. Não foi uma libertação instantânea, houve recaídas, noites de luta. Mas João Carlos não desistiu. Toda vez que o irmão fraquejava, ele o buscava e dizia: Vamos orar. Deus não desistiu de você. E assim, passo a passo, aquele jovem encontrou força em Cristo para vencer. Os milagres, porém, não pararam na vida de João Carlos. Anos depois da cura, sua esposa, Irmã Laura, descobriu um problema grave no coração. Os médicos disseram que ela precisaria de uma cirurgia de alto risco. Mais uma vez a família se viu diante de uma prova que parecia insuperável. Mas João Carlos, em vez de se desesperar, reuniu a congregação para um culto de oração. Não foi um pedido cheio de exigências, mas uma súplica humilde.
Pai, tu conheces a irmã Laura. Tu sabes o que é melhor. Se for da tua vontade, cura-a. Mas se não for, dá-nos forças para te glorificar mesmo assim. E ali, enquanto os irmãos oravam, algo extraordinário aconteceu. No exame seguinte, os médicos ficaram perplexos. O problema no coração havia desaparecido. Não havia explicação médica. Só uma: Deus havia ouvido as orações do seu povo. Mas João Carlos sempre lembrava: o maior milagre não é a cura do corpo, mas a transformação da alma. E ele via isso acontecer constantemente. Um irmão que estava afastado voltou arrependido. Uma família desunida se reconciliou. Um jovem que vivia no mundo se entregou a Cristo. Essas eram as verdadeiras vitórias, as que duram para a eternidade. Certa noite, depois de um culto, um visitante, um homem de negócios bem-sucedido mas vazio por dentro, aproximou-se dele e disse com voz trêmula: Irmão, eu tenho tudo que o mundo oferece, mas não tenho paz. Como o senhor consegue ser tão feliz? João Carlos não falou de bens materiais, de sucesso ou de conforto. Apenas sorriu e respondeu: Eu tenho Jesus. E ele é suficiente. O homem não entendeu logo, mas algo naqueles olhos cheios de luz o tocou. Ele voltou no próximo culto. E no outro. Até que uma noite ajoelhou-se no altar e entregou sua vida a Cristo. Depois, ao se levantar, abraçou João Carlos e disse: Agora eu entendo. Agora eu tenho paz. E assim, a vida de João Carlos se tornou um rio de bênçãos que transbordava para os outros. Não porque ele fosse especial, mas porque ele havia aprendido a confiar totalmente em Deus. Ele não tinha respostas para todas as perguntas, não entendia todos os mistérios da vida, mas uma coisa ele sabia: Deus é fiel. E isso era tudo o que importava. Quando sua filha mais nova, ainda criança, adoeceu com uma febre alta que não baixava, muitos oraram por ela. João Carlos, mais uma vez, não se desesperou. Reuniu a família, leu a palavra e orou: Senhor, esta criança é tua. Nós a entregamos nas tuas mãos. Naquela mesma noite, a febre quebrou. Mas o mais lindo não foi a cura em si, e sim a fé daqueles corações que mais uma vez viram a mão de Deus agindo. Com o passar dos anos, João Carlos envelheceu, mas sua fé não enfraqueceu. Pelo contrário, quanto mais ele via a fidelidade de Deus, mais seu amor por Cristo crescia. Ele não pregava com voz trovejante, mas com uma convicção que só vem de quem vive o que fala. Quando um irmão novo na fé lhe perguntou como manter a firmeza, ele respondeu: Filho, é simples, ame a Jesus mais do que a sua própria vida. Leia a sua palavra todos os dias. Ore sem cessar. E quando a prova vier, andará. Lembre-se, Deus não nos prometeu um mar calma, mas nos prometeu que chegaríamos ao outro lado com ele. E foi assim, com essa fé inabalável, que João Carlos continuou servindo ao Senhor até seus últimos dias. Quando sua saúde começou a fraquejar, não se queixou. Apenas disse aos irmãos: Se Deus quiser me levar, eu vou feliz, porque sei para onde estou indo. Mas se Ele quiser que eu fique mais um pouco, aqui estou para servi-lo. E até o fim, sua vida foi um testemunho de que quando Deus está no controle, até as tempestades mais furiosas se transformam em canções de louvor. Quando finalmente partiu para estar com o Senhor, não houve choro de desespero na congregação, mas lágrimas de gratidão. Porque todos sabiam que ele não havia morrido, ele havia apenas trocado a luta pela vitória, a fé pela visão, a esperança pela realidade eterna. E seu legado permaneceu. Uma vida que provou, dia após dia, que Deus é real, que Ele ouve, que Ele salva e que no seu tempo, Ele faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam. Até hoje, quando algum irmão passa por uma prova difícil, alguém sempre lembram do irmão João Carlos. Deus o curou da blastomicose, libertou sua família, usou sua vida para abençoar a muitos. Se Ele fez isso com ele, pode fazer conosco também. E assim, a história daquele jovem que deveria ter morrido continua vivo, não como uma memória distante, mas como uma prova viva de que, para quem confia no Senhor, não há impossíveis. Porque o Deus que abriu os céus para João Carlos é o mesmo Deus que hoje ouve as nossas orações. E ele não mudou. Aleluia!